Da Revolução dos Guarda-Chuvas. (17 de abril de 2016), o dia que parece que não terminou. Deu-se início ao processo de impedimento da presidenta eleita Dilma Rousseff, e o país inteiro parou para entender tudo o que está acontecendo. A partir desse dia, milhares de brasileiros e brasileiras ficaram cheios de dúvidas sobre os nossos processos políticos e os nossos processos legais. Hoje, aqui no Amaro Branco, nós viemos conversar em comunidade sobre tudo o que está acontecendo. O Amaro Branco, você, como é que se situa em toda essa situação? A maior fonte de informação dos brasileiros tem sido a televisão. Porém, nem sempre a televisão condiz com a realidade. Hoje iremos discutir tudo isso no programa Conte Aqui, Amaro Branco. Muito se fala em democracia. Será que a nossa democracia está em risco? Será que nós realmente vivemos em democracia? Venha discutir com a gente. Conte Aqui, Amaro Branco. Conte Aqui, Amaro Branco. Conte Aqui, Amaro Branco. Conte Aqui, Amaro Branco. Eu acho que está acontecendo uma crise, né? Uma crise muito grande, muito profunda, onde se essa política não for resolvida rapidamente, acredito eu que o país vai se aprofundar mais ainda numa crise muito mais profunda ainda. Olha, já faz tempo que está a mesma coisa e está ficando pior, e eu acho que o que vai entrar não vai melhorar, não. Para mim, eu acho que seria melhor deixar essa que estava. Por quê? Porque era, depois desses acontecidos, tudo, tanta gente já foi presa, né? Ela está roubando e até agora ninguém provou que ela é ladrona. Só que tem uma acusação e não prova, a gente fica sem saber o quê. Aí vai entrar um que é acusado, esse Eduardo Cunha mesmo, que é o chefe da gangue. Por mais que a gente vê que está errado é ele, saiu, tudo bem, entra esse outro. Aí a gente fica sem saber o que é que vai acontecer. Para mim, de bom, eu acho que não. Muita gente entende e outras não entendem, né? Eu mesmo, sobre a impeachment, eu achei injusto, não achei justo fazer isso com Dilma, não. Porque vai prejudicar o lado do pessoal aqui de Pernambuco, né? Tem que ver esse lado também, porque quem entrou aí, Michel Temer, vai beneficiar o pessoal do Sul. E Dilma junto com Lula aqui trouxe muita coisa boa aqui para Pernambuco. Eu vi isso que eu gostei. Por mim já era para ter acontecido há muito tempo, não tinha chegado no que chegou. Agora vamos ver daqui para frente, né? Se vai melhorar, porque o Brasil está no fundo do poço, então eu acho que não é daqui a 2 a 3 meses, a 4 meses, a um ano que vai recuperar não, viu? Porque o Brasil está em decadência. Pior do que está, não pode ficar. O que está acontecendo hoje, eu via nos livros de história, né? Eu lia toda essa realidade no livro de história e era uma coisa bem distante da gente, que a gente passou o tempo todinho estudando a questão da ditadura e estudando a questão depois de Collor, mas só no livro, só as letrinhas, né? E agora a gente se vê numa realidade dessa, eu fui para várias manifestações, gritei tanto que não vai ter golpe, não vai ter golpe, e o golpe acontecendo, golpe midiático, deixei de assistir a Rede Globo, só assisto os blogs sujos que eles falam, DCM, Tijolaço, Conversa Fiada, Ismael Moraes, estou fazendo até propaganda para o pessoal se situar mais. E os blogs vai contando a verdade a gente, toda vez que a gente vai assistindo a Globo e vendo como ela está procedendo, ela como uma grande empresa, vê que ela também está por detrás do golpe e quem está assistindo ela não está sabendo a verdade. Então eu digo assim, procura outras fontes, não só veja a Globo não. Entender integralmente o que está acontecendo no Brasil hoje, antes de simplesmente querer tomar um lado sobre a disputa jurídica entre golpe ou impeachment, é perceber o revanchismo das elites,
dos setores da sociedade atrasados, conservadores, reacionários, que conseguiram se organizar porque os governos do PT, nesses mais de 10 anos, se acomodaram a velhos projetos e métodos de fazer política. Tirar um presidente eleito por voto livre e direto de um governo não é um problema em si mesmo. O Brasil tem um sistema de governo chamado presidencialista, e é claro que dentro desse sistema, um impeachment tem previsão na nossa Constituição. Os deputados podem, por lei, realizar este processo. O problema é como se faz este processo. Da maneira como foi feito este ano no Brasil, porque não se demonstrou a suposta responsabilidade em crimes que o justificassem, o impeachment, que é algo muito sério e grave no sistema presidencialista e afeta profundamente a democracia, foi banalizado, foi tratado como uma brincadeira, uma oportunidade para que aqueles que não ganharam o governo pelo voto pudessem ocupar à força os cargos que não conseguiram nas eleições. A corrupção foi uma desculpa desses setores de elite que histórica e atualmente são os maiores corruptos do país, para desmontar mais de 10 anos de uma gestão federal que, mesmo com todas as suas enormes falhas, buscava trabalhar uma agenda social para o Brasil. As grandes mídias do país, como a Rede Globo, que há muito tempo tem um enorme, perigoso e equivocado poder concentrado de comunicação, acabaram tendo um papel essencial nesta tentativa de criminalização da presidenta, reproduzindo as ideologias políticas de quem era contra o governo, sem dar o quadro geral da situação, das suas consequências e dos interesses obscuros que motivaram essa crise. É verdade, porém, que o progressismo, como a forma de governar do PT foi chamada, foi feito a partir de formas antigas de política e agora os resultados dessa escolha de fazer alianças com políticos sujos estão aí, gerando graves problemas para o país. O PT facilitou realmente a entrada de representantes do pensamento de direita nos seus governos. Por exemplo, o presidente interino Michel Temer, do PMDB, é chamado de conspirador e traidor porque ajudou a derrubar a presidenta Dilma Rousseff, mas ele é efetivamente o vice-presidente eleito. Ele fazia parte da chapa que ganhou as eleições em 2014. Foi um grande erro, entre outros, cometido pelo Partido dos Trabalhadores, mas isso não é justificativa para retirar a presidenta do cargo, porque as consequências de um impeachment injusto são bem piores. O impeachment foi uma armação para que os representantes de uma proposta que perdeu as eleições de 2014 e não aceitaram a derrota, como os políticos do PSDB, pudessem assumir o governo sem voto e, em meio à crise, fingir que são inocentes enquanto eliminam direitos do povo e restauram privilégios das elites. A deposição de Dilma Rousseff em um impeachment sem crime de responsabilidade não é apenas um golpe na democracia, é também e talvez principalmente um golpe nos direitos humanos e sociais no Brasil. Michel Temer chega ao poder com a turma que acha que protesto é caso de polícia, que os movimentos de homossexuais são doentes, que feminismo é coisa de vadia, que sem terra, sem teto e índios são arruaceiros vagabundos e que menino preto e pobre da periferia é traficante que merece ser morto. É a turma dos que acham que os negros têm de se sentir agradecidos por terem os mesmos direitos dos brancos, em um país onde os ancestrais de muitos deles foram até pouco tempo os donos da senzala. É a turma que reclama do Bolsa Família e chama o programa de Bolsa Esmola, porque para eles sempre foi melhor ter a miséria ao lado, como estoque de mão de obra barata. Os direitos humanos não avançaram tanto quanto gostaríamos na era PT. Em vários momentos, tanto Lula quanto Dilma erraram em pautas importantes, como o debate sobre o aborto, sobre uma nova política de drogas, sobre políticas extrativistas com o meio ambiente. Dilma e o PT fizeram alianças com latifundiários e com fanáticos religiosos, mas é inegável que dialogaram e implementaram avanços nos direitos sociais. A reforma dos ministros de Michel Temer excluiu mulheres, negros e negras
enterrou a cultura e deixou a ciência e a tecnologia abafadas. Fez dos quilombolas um dos grupos mais atingidos. Os acordos políticos de Temer são uma volta ao passado, um disfarçável golpe contra milhares de comunidades negras quilombolas do país. O impeachment inaugura tempos sombrios para o Brasil. A esperança é ver a juventude, movimentos sociais e comunidades de bairro engajadas, discutindo, reclamando seus direitos nas ruas e nos debates públicos para buscar respeito. A crise e a luta só começaram. Sobre a democracia, eu não sei explicar nem o que é democracia. Estou um pouco por fora. Eu acho que democracia deveria ser eles, no caso assim, respeitar o que é democracia. Porque democracia é uma coisa que todo mundo tem direito. E eles não dão esse direito a gente. Por qualquer coisa que a gente fizer, é incriminado, é uma coisa, é outra, porque eles têm lá como fazer e a gente vive preso ao que eles querem. Olha, a democracia para mim é tanta coisa, sabe? Mas para mim não é. A democracia para mim começa primeiro lá dentro, por eles, né? Para mim é um problema de governo. Porque se eles botassem ordem, cumprissem o que eles falassem, não fizesse o que fizeram, essa roubalheira tão grande, nada disso estava acontecendo. Estava aí, mas não chegou. Eu tenho 61 anos e nunca vi o Brasil numa crise tão grande como essa. Teve o impeachment com Fernando Collor de Mello, mas o Brasil não chegou aonde chegou, não. Democracia é você dar a liberdade da pessoa também participar de alguma coisa, participar de um governo, participar de uma comunidade, participar de uma gravação dessa. Isso é democracia. Em 1988, quando houve aquele boom de Ulisses Guimarães, não é? A Constituição, eu fui na Livro 7 daquele tempo, comprei a minha Constituição, está ali. Era para todo mundo ter Constituição em casa. Então isso daí já é uma democracia, né? Eles não respeitaram nem aquelas letrinhas, nem os livros, não é? Então a democracia, ela ficou uma coisa só no papel. Porque na realidade eles não querem democracia, não. Eles querem corromper, eles querem o poder. Democracia é você ter um livre-arbítrio, né? De decidir em quem você quer votar, se você quer exercer o seu voto ou não. E você acha que a democracia ela funciona no Brasil? Não. Por que você acha que não funciona? É que é exatamente isso, né? Vamos supor, se você não fosse fazer a biometria do título, você ficava suspenso de participar de concurso público, abrir contas de banco, então isso não é democracia. Como é? Democracia, o que você entende? Democracia. Olha, democracia representa um povo, sabe, que não sabe compreender o erro, o que faz, aquilo que faz, tá? Então são pessoas democráticas, são pessoas inocentes, pessoas que não sabem o que é o poder, o valor de bem-estar um do próximo. Eu acho que a democracia, você tem a liberdade. Uma liberdade de direito de escolha, né? onde é um desejo, né? Agora, estarrecedor em tudo que nós assistimos, que estamos vivenciando. Aí você se passa realmente que tipo de... Eu me questiono com a interrogação que tipo de democracia realmente nós estamos vivendo, né? Politicamente, né? Que tipo de democracia é essa que nós estamos vivendo nesse país? Onde tudo está sendo atropelado, os seus desejos, né? Onde algo mascarados, né? Muitas coisas mascaradas aí, né? Então eu acho que essa é a grande dúvida da democracia nesse país. Conte aqui, Amaro Branco. Conte aqui, Amaro Branco. Conte aqui, Amaro Branco. Conte aqui, Amaro Branco. Porque isso não é uma atividade de partido, de governo, é uma atividade daqui mesmo, de uma pessoa que mora aqui no bairro, que tem uma organização, que tem colaborador. Produção independente. E a gente está vendo que
que nós, enquanto bairro, enquanto pessoas que têm essa vivência aqui, pensam sobre essa situação e o que atinge. Porque a pergunta, no final das contas, é o que é a democracia? Né? Eu acho que essa é a pergunta. Eu moro aqui na comunidade, desde que eu nasci, estudo no Instituto Federal de Pernambuco, faço artes visuais. Eu gostaria de agradecer, primeiro o espaço, e a oportunidade de ter uma discussão dessa na comunidade, que eu acho que é necessária. Então, desde o momento que ela é afastada, que ele nomeia ali 7 ministros na operação, que é investigado diretamente na Operação Lava Jato, que não tem um negro, que não tem uma mulher. Então, a gente começa a discutir aí qual é essa democracia que a gente vive no Brasil no século XXI. Trabalha em comunidade carente e eles sabem que qual é a comunidade que tu passa, tu não vê um posto de saúde, mas velhinha que for, tu não vê não Portugal. Eu trabalhei em campo também, em rua, favela, você vê um postinho de saúde do lado, velhinho, acabadinho, mas tem seu posto de saúde. A gente aqui não tem um posto de saúde, o posto de saúde é do bairro Novo. Colocou, essa preocupação como a eleição acontece no nosso bairro, a Elaine também falou. Tem às vezes processos, muitas vezes processos de eleição que são um nível menor de corrupção, mas que é corrupção também, que a gente critica tanto quando vê lá em Brasília, mas que acontece, fulano compra o voto por R$100, não sei o que, um serviço, pintar uma placa, trocar o sapato, enfim. Tipo, isso também é corrupção. O senhor não sabe que a escola do Mário Branco não é verde e rosa, não. A comunidade está revoltada com isso. A escola do Mário Branco é a mesma escola que tem lá no Oriente, é azul, vermelho e branco. Mais azul e branco por conta da escola de pesca Tamandaré. E aqui tem uma colônia de pesca Tamandaré. Revolta. Em síntese, eu acho que a solução para os problemas é a mobilização popular. E eu acho que essa ação de hoje, que essa atividade de hoje, esse evento de hoje, é a construção dessa movimentação popular. Então, do Amaro Branco, e eu acho que tem que ter em todos os espaços. Eu acho que deve estar acontecendo em outras comunidades, porque eu acho que a conjuntura, a situação, ela promove essa necessidade, ela instiga as pessoas a se organizarem. Então, vocês que estão à frente aqui do pessoal da Casa Coletiva, que sente essa necessidade gritante de ouvir a comunidade e tal. Então, eu acho que é muito essa relação, do meio, você, tem que ouvir essa galera do Amaro Branco, ver se colocar esse pessoal para pensar. Então, é muito fustigado para essa situação. E eu não tenho dúvida de que isso no Brasil todo deve estar acontecendo. E eu sou muito... Eu fico imaginando assim, aqui no bairro do Amaro Branco, a gente, como eu disse até a Valmir fez, está mosca. O nosso bairro está jogado fora, porque eu acho assim, a gente que aqui no bairro Valmir, Portugal, muita gente que é envolvida em política, eu acho que a gente mesmo era para se reunir, aquelas pessoas mais fortes que tem um bairro forte, entre aspas, que tem mais conhecimento no bairro, se reunirmos para ver se a gente coloca uma pessoa do próprio bairro da gente como candidatar aquela pessoa a um vereador, alguma coisa para poder nos ajudar, porque a gente está aqui em junho. Tá tudo errado. Conte aqui, Amaro Branco. Conte aqui, Amaro Branco. Conte aqui, Amaro Branco. Conte aqui, Amaro Branco.